Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Primeiro capítulo: Executivo e Executivo Pessoal. Bom, vamos direto ao ponto. Olhando as últimas publicações oficiais de Porto Alegre, o que chama a atenção é muita movimentação de pessoal, né? Muita. É um fluxo constante. Nomeia aqui, designa ali, troca colar. É um retrato, assim, de como a prefeitura se organiza no dia a dia. Exato. É a máquina pública funcionando, né? Uhum. E essas portarias mostram bem isso. Desde quem cuida de um contrato de engenharia até quem está entrando agora, por concurso. É a gestão de pessoas acontecendo, em tempo real. E um ponto que aparece bastante é essa coisa de fiscal de contrato, fiscal de serviço. A gente viu vários exemplos, né? Contrato com Progebras, locação de imóvel. Isso é só burocracia ou tem um peso maior? Ah, tem um peso enorme. Não é só papel, não. O fiscal é tipo o olho da prefeitura ali na ponta. Ele que vê se o serviço está sendo entregue direito, se o dinheiro está sendo bem usado. Entendi. E essa troca é constante, né? Nomeia a Karina, o Luciane. Isso mostra que a supervisão tem que ser sempre ativa. Alguém tem que ser o responsável direto por aquele contrato específico. E junto com essa responsabilidade extra, muitas vezes vem a GIP, né? A gratificação de incentivo à produtividade. Exatamente. A gente viu vários casos. O Tiago Nunes Nel, lá da Saúde, o Fernando Bastos de Oliveira, da Educação, geralmente ligados a essa função de fiscal, certo? E tem níveis diferentes, 02, 04, 06. O que isso significa? A GIP é como um adicional mesmo, um reconhecimento por tarefas que vão além do cargo normal da pessoa. Fiscalizar um contrato é um bom exemplo. Certo. E os níveis? Bom, eles costumam refletir, assim, a complexidade da tarefa, o tempo que a pessoa dedica a mais para aquilo. É uma forma de compensar essa responsabilidade extra. Faz sentido. E, claro, também tem o outro lado, né? As cessações de GIP. A gente viu isso lá na SMEL, por exemplo. Pode ser porque a tarefa acabou ou por alguma mudança interna mesmo. Falando em mudanças, o entra e sai nos cargos de confiança, as FGs, os CCs, também é intenso, né? Ah, sim. Bastante. Vimos gente entrando, tipo Thiago Weinstein na SMAP, como chefe de unidade, e gente saindo, seja porque pediu, como o Ariete Vargas Rodrigues, lá da SMED, ou saindo de cargos mais altos mesmo, como o Leonardo de Castro Bastionello na SMDS. Isso indica muita rotatividade. O que está por trás? Olha, indica principalmente que esses cargos são de confiança, né? De livre nomeação e exoneração. Então, refletem muitos ajustes das equipes, as prioridades que mudam na gestão de cada secretaria. É parte do jogo, digamos assim. Entendi. A dinâmica da gestão. Exato. E para a coisa não parar, quando alguém sai de férias ou licença, tem as substituições temporárias, como a Michele Celal sendo substituída pelo Bruno Feijó. Isso é padrão, mas é fundamental para a continuidade. Enquanto isso, a porta principal de entrada, o concurso público, continua aberta e movimentada. Sim, fundamental isso. Muitas nomeações novas, né? Auditores para Fazenda, analistas de TI, vários, médicos especialistas, enfermeiros técnicos, psicólogos, pessoal de educação física. É um reforço grande em várias áreas. Com certeza. É a forma de repor quem sai e de ampliar o quadro onde precisa mais. Saúde, controle, educação, planejamento. Áreas críticas. E a convocação para levar documento é só o primeiro passo, né? Para a pessoa poder tomar posse de fato. Mas, assim, nem todo mundo que é nomeado chega a assumir, né? A gente viu vários atos tornando nomeações em efeito. Por que isso acontece tanto? Laila Assíria Schenkel, Cláudio Henrique Rocha Lima, para auditor fiscal. Isso é bem comum em concurso, sabe? Acontece. Às vezes a pessoa passou em outro lugar que achou melhor ou mudou de ideia sobre a carreira. Ou, às vezes, simplesmente não conseguiu entregar a papelada toda no prazo. Ou até pede para ir para o fim da fila esperando uma lotação melhor. E aí a administração tem que refazer o processo. Exato. Anula o ato, chama o próximo da lista.
Isso impacta o cronograma, né? Atrasa um pouco o preenchimento da vaga. É um fator a se considerar no planejamento. Para fechar esse panorama de movimentações, tem também os afastamentos. Gente viajando para evento como Márcio Verbeck para Abu Dhabi, professores da SMED para Robocop em Salvador e as convocações para regimes especiais tipo tempo integral. Qual a lógica aí? Os afastamentos, bom, eles podem ser para capacitação, né, trazer conhecimento novo, ou para representar a prefeitura em algum lugar. Às vezes tem custo para o município, às vezes não. Certo. Já os regimes especiais, como tempo integral, dedicação exclusiva, são ferramentas para focar o trabalho de alguns servidores em projetos ou funções que a gestão considera mais estratégicas naquele momento. Ajusta a carga horária para a necessidade do serviço. Ufa. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Contrato, gratificação, nomeação, exoneração, concurso, viagem. Dá uma ideia da complexidade que é gerenciar tanta gente, né? Para fazer a prefeitura funcionar. Exato. É um sistema bem complexo. E juntando tudo isso, a pergunta que fica martelando é: toda essa dinâmica de gerenciar pessoas, atrair pelo concurso, dar responsabilidade com FG e GSP, lidar com quem sai, com quem não assume, como isso tudo, no final das contas, se converte em serviço melhor para o cidadão lá na ponta? Boa pergunta. Será que esses processos todos são ágeis, eficazes o suficiente para as demandas de Porto Alegre hoje? Fica aí para a gente pensar, né? Próximo capítulo. Portarias conjuntas e despachos. Vamos começar direto com umas movimentações lá no Previmpa, o Instituto de Previdência daqui. Teve nomeação temporária, né? O Vicente de Seixas Greenberg assumiu como chefe de unidade. Foi para cobrir férias do Rodrigo Biber dos Santos, agora em agosto de 2025. E teve mais uma, né? A Vanessa Mato Martins, ela foi para a chefia da equipe de documentação e patrimônio, também cobrindo férias do José Fabiano Rossi, ali entre agosto e setembro. Parecem coisas pequenas, mas precisou acontecer para o serviço não parar, certo? Exatamente. Isso é procedimento super padrão, está tudo baseado na Lei Complementar 133, aquela de 85, que rege o funcionalismo. São rotineiras, sim, mas assim, essenciais para a gestão de pessoal funcionar direitinho e as operações não pararem quando alguém sai de férias. Entendi. Agora, saindo dessas nomeações e entrando um pouco em decisões mais, digamos, disciplinares, a gente vê uns pareceres da Comap, a comissão que analisa isso. 2 servidores foram absolvidos, o Nelson Luiz Souza Ferreira e o Rodrigo Rodrigues Rangel. A base legal citada é daquela mesma Lei 13.3, artigos 249 e 240. Pelo jeito, as acusações não se confirmaram depois da análise deles. E tem um caso interessante de arquivamento também, o processo Comap 2264. O interessante aqui são os motivos, sabe? São vários. Primeiro, não conseguiram identificar quem foi o autor do ato. Segundo, mesmo que soubessem, o prazo para punir já tinha passado, é a prescrição, né? Artigo 213 da lei. E por fim, um ponto técnico importante, não ficou comprovado o dolo específico. Ou seja, a intenção clara de cometer a irregularidade para configurar a improbidade administrativa lá da Lei 8429. Isso mostra bem como funciona o controle e as garantias que existem no processo, né? Os limites para a administração poder punir. Faz sentido. E na sequência, tem outras decisões mais administrativas mesmo. Deferiram a suspensão temporária de auxílio alimentação para um servidor, Leandro Rodirreiro dos Santos. E também corrigiram registros de frequência. Excluíram uma falta para Vera Rosane da Fonseca Martins, da Secretaria de Saúde, e meias faltas para o Jaime Luiz Almeida da Silva, lá do DEMAI. Parecem ajustes pontuais baseados em análise técnica ou talvez alguma justificativa da chefia direta. Isso, geralmente são correções de rotina mesmo. Mudando de novo o foco. Voltando para o Previmpa. Tem uma decisão de indeferimento lá. Um aposentado, José Enedir Francisco, pediu isenção de imposto de renda. Mas o laudo médico diz que não tinha amparo na lei para o caso dele. Pois é, nem sempre o pedido se encaixa nos requisitos legais, mesmo que a pessoa acredite ter direito. A análise médica é decisiva nesses casos. Agora, um assunto que sempre movimenta bastante o Previmpa: a averbação de tempo de contribuição.
Averbar, basicamente, é trazer para a contagem da aposentadoria aqui no município o tempo que a pessoa trabalhou antes em outros lugares, sabe? Seja no INSS, o regime geral, ou nas Forças Armadas, ou até em outra prefeitura ou outro estado que tenha regime próprio. Isso está garantido lá na Constituição, no artigo 201, e nas leis locais, tipo a nossa 478 de 2002. A ideia é não perder esse tempo quando se muda de regime. Uhum. E olha, a variedade de casos que apareceu aqui é bem interessante. Tem a Luciana Reichelt Lima. Ela conseguiu overbar mais de 9.000 dias. Isso dá, mais de 25 anos de tempo do INSS. Veio de vários empregos diferentes, até período recebendo benefício entrou na conta. É bastante tempo. Nossa, bastante mesmo. E tem o Dácio Vladimir Rodrigues de Lima, que trouxe 365 dias do tempo de serviço militar. 1 ano certinho. Já a Cristina Oliveira da Silva de Farias averbou mais de 4.700 dias de outro regime próprio, da Prefeitura de Gravataí. E esses são só alguns exemplos, né? Tiveram vários outros pedidos deferidos com tempos e origens bem diferentes. Sim, é muito comum. Essas averbações são fundamentais, né? Para garantir que o servidor tenha reconhecida toda a sua trajetória profissional na hora de se aposentar. Muita gente começa a trabalhar bem antes de entrar no serviço público municipal. Esse mecanismo garante que esse tempo conte, mas é interessante notar que funciona nos dois sentidos. Teve um caso de desaverbação também. O Astor Paulo Arendt. Como ele foi exonerado, o tempo que ele tinha trazido de fora foi retirado da contagem do Previmpa. Mostra que o vínculo ativo com o município é chave para manter essa integração do tempo. Entendi, faz todo sentido. Então, se a gente junta tudo isso, as substituições para a máquina continuar rodando, os processos disciplinares com suas regras e garantias, e essa gestão complexa dos tempos de contribuição para a aposentadoria, a gente tem uma fotografia da administração pública funcionando no dia a dia, né? Gerenciando pessoas, aplicando leis, tentando equilibrar os direitos e deveres de todo mundo. E pensando nisso tudo, o que fica talvez é uma reflexão sobre o tamanho do desafio que é juntar esses tempos de contribuição de tantos lugares diferentes. INSS, Exército, outras prefeituras, cada um com seu sistema, suas regras, seus registros históricos. Como é que se garante que nenhum período se perca no caminho, ou pior, seja contado em dobro ao longo de décadas de trabalho? Fica a dúvida, né? Sobre o quão robustos e realmente integrados são esses sistemas todos para garantir justiça na hora da aposentadoria de cada servidor. Uma questão para se pensar. Próximo capítulo. Documentos oficiais. Então vamos lá. Começando pela SMAP, Secretaria de Administração. Tem um edital novo, o 0872-2025. É para a seleção interna, né? Pessoal dentro da prefeitura para ir para a saúde, para a SMS. Isso mesmo. São 2 vagas para psicólogo lá na Restinga, equipe de saúde mental adulto, e uma de assistente social para a equipe da criança e adolescente na Vila Jardim. E o detalhe interessante, é só para quem não está na SMS agora, né? Exato. Só pode quem é servidor da administração centralizada, mas que não esteja lotado na SMS. Parece que querem movimentar gente de outras áreas para lá. Faz sentido. E o que precisa para concorrer? Bom, os requisitos são claros. Tem que ter o mesmo cargo da vaga, né? Estar no mínimo há 3 anos no órgão atual, ter o ok da chefia direta e, claro, não ter falta injustificada no último ano. E como é essa seleção? Tem prova, entrevista? São 2 etapas. Primeiro, eles analisam a formação e a experiência. E aqui, olha só, tem pontuação diferente, tipo, residência multiprofissional vale mais. Ah, tá. Daí, os que tiverem as melhores pontuações nessa análise, esses vão para uma entrevista. E essa entrevista é eliminatória. As inscrições, olha, são bem curtas, de 23 a 29 de julho agora. Certo. Ainda na SMAP, tem outro edital, o 1192-2025. Esse já é para contratação, né? Professores para SMED, educação. Isso, é para chamar professores que já passaram em seleções simplificadas antes, os editais 002, 004 e 005 de 2025. As áreas são língua espanhola, matemática e bastante vaga para educação especial com foco em deficiência mental. Contrato temporário, imagino. Sim, aquele padrão, até 365 dias, 1 ano, podendo prorrogar. A carga horária inicial é de 20 horas por semana. O salário base começa em uns R$ 1.700 para nível médio.
e vai para uns 2.600 para quem tem graduação. M1 e M4, que eles chamam. E para essa turma convocada agora, os prazos parecem bem apertados. Nossa, muito! Tem que ir lá se apresentar para dizer que quer a vaga no dia 24 de julho. Ou, se não puder ir, mandar um e-mail até dia 25. E a papelada? Aí que pega! A lista de documentos é enorme. Tem que mandar tudo digitalizado até dia 28. RG, CPF, comprovante de votação, quitação militar, PIS/PASEP, diploma, certidão criminal. Nossa, um monte de declaração também. Uau! E ainda tem o exame médico admissional, com os exames de laboratório específicos, que tem que estar pronto até dia 29. É uma correria. E tem aquelas regras chatas sobre acúmulo de cargos e para quem tem empresa, MEI. Tem que ficar atento. Muita burocracia. Bom, saindo das MAP, o DEMAI, de Água e Esgotos, também está chamando gente. Edital 014/2025. Isso, esse é para um candidato que passou no processo seletivo simplificado 002 de 2024. A vaga é de técnico em tratamento de água e esgotos. Contrato temporário também. E o esquema é parecido com o das MAP? Prazo curto? Mesma coisa, o candidato tem até 25 de julho para se manifestar, pode aceitar, pode dizer que não quer agora, mas quer ficar na lista, daí vai para o fim da fila, ou pode recusar de vez. E se não responder? Aí é eliminado. Ou se faltar no exame médico agendado, também. Depois que confirma por e-mail, tem 5 dias úteis para assinar o termo de admissão. É um processo bem rápido. Entendi. Agora, mudando um pouco o foco. Enquanto acontecem essas contratações, a ISMED, a educação, está mexendo na estrutura interna dela, né? Tem uma instrução normativa, a 010/2025. Exatamente. Essa instrução reorganiza o que eles chamam de postos de confiança. Basicamente, são os cargos em comissão, os CCs, e as funções gratificadas, as FGs. Que são os cargos de chefia, coordenação. Isso, são as posições de liderança e assessoramento dentro da secretaria. Essa instrução, na prática, está desenhando o organograma da SMED. Ela detalha onde cada um desses postos está lotado. Tipo, quem fica em qual diretoria, qual unidade. Exato. Desde o gabinete do secretário, às assessorias, às diretorias tipo administração, planejamento, gestão de pessoas, pedagógica, e aí desce para as unidades mais específicas, como manutenção, tecnologia, alimentação escolar, logística, finanças. Até chegar nas escolas? Sim, até chegar nos cargos de diretor e vice-diretor das EMEIs e EMEFs, incluindo as escolas especiais. É um mapa completo da hierarquia, sabe? E o interessante é que vale retroativamente, desde 10 de março de 2025. Então define quem responde para quem, como as coisas funcionam ali dentro da educação? Perfeito. Define a estrutura funcional. E mexer nisso pode ter impacto, né? Na forma como as decisões são tomadas, como as áreas se comunicam, como as escolas são gerenciadas no dia a dia. Para fechar nossa rodada de hoje, tem a SMPG, Secretaria de Planejamento e Gestão. Abriu um pregão eletrônico, o 2662025. Ah, sim. Esse é um procedimento mais, digamos, padrão de aquisição. O objetivo é comprar algemas de dobradiças para a Secretaria Municipal de Segurança. Algemas? Ok. É. A sessão pública do pregão, que é tipo um leilão online reverso, né, onde as empresas dão lances para vender mais barato para a prefeitura, está marcada para 4 de agosto, às 9 da manhã, lá no portal de compras públicas. É a administração comprando o material que precisa. Certo. Olhando para esse conjunto todo, seleção interna, contratação temporária, reorganização de cargos, compra de material, o que salta aos olhos? Olha, a gente vê uma gestão municipal, assim, bem ativa em várias frentes ao mesmo tempo, né? Tem uma busca por reforçar equipes, seja com gente de dentro, como na saúde, seja com temporários, como na educação. Ao mesmo tempo, tem esse ajuste na própria máquina interna, na estrutura da SMED e, claro, o fluxo normal de compras para manter os serviços funcionando, como essas algemas para segurança. E a quantidade de prazo curto, documento? Sim, isso reforça a complexidade que é administrar tudo isso, né? A burocracia envolvida, a necessidade de agilidade, mesmo que pareça complicado. Fica a reflexão, então. Como que toda essa movimentação de pessoal, essas mudanças na estrutura interna, essas compras, como isso tudo se traduz
lá na ponta para o cidadão. Melhora o serviço? Deixa mais rápido? É a pergunta que fica no ar, né? Último capítulo. Editais. Mergulhando direto nas publicações oficiais de Porto Alegre, tem várias licitações rolando, né? Pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Isso. Uma delas é um pregão para comprar algemas de dobradiça para a Secretaria de Segurança. A sessão pública é agora dia 4 de agosto, às 9 da manhã. E na saúde também, né? Vi que tem duas. Tem sim. Pregão eletrônico 235 para registro de preços de órteses e próteses. Sessão também no dia 4, mais às 10. E o outro? O 177 também registro de preços, mas para material de consumo hospitalar. Esse é no dia 5 de agosto, às 10 da manhã. Interessante essa concentração na saúde e o uso do registro de preços. Sim, o registro de preços é chave aqui, né? Ajuda a ter esses itens mais rápido quando precisam, sem toda hora abrir uma nova licitação. Órteses, próteses, material hospitalar são coisas de uso contínuo. Faz sentido. E falando em compras maiores, vi também duas manifestações públicas de intenção para outros órgãos participarem de registros de preços da prefeitura, é isso? Exatamente. Uma é para livros, processo específico lá, 9460-3, e a outra é bem extensa, para gêneros alimentícios com entrega ponto a ponto. Ponto a ponto. Como funciona isso? Significa que o fornecedor entrega direto onde precisa, tipo na escola, no centro de assistência, não num depósito central. Facilita a logística, sabe? Entendi. E a lista de alimentos é grande, né? É sim. Óleo, arroz, feijão, leite UHT, açúcar, bastante coisa. Quem tiver interesse, outros órgãos públicos, claro, tem 8 dias úteis para mandar um e-mail para upfp@portoalegre.rs.gov.br. E tem limite de quem pode entrar? Tem. Máximo de 4 participantes externos. E tem uma ordem de preferência. Primeiro Grampal, depois região metropolitana, estado, outros municípios do RS e, por último, quem chegou primeiro. Pode ser bom para prefeituras menores conseguirem preços melhores, né? Pegando carona na compra de Porto Alegre. Com certeza. Gera economia de escala, otimiza o processo para todo mundo. A lista detalhada de alimentos sugere um foco forte em abastecimento, talvez para escolas, programas sociais. E mudando um pouco de assunto, mas ainda em contratações, o impacto das enchentes, né? Vi a contratação da Ecoprest Engenharia. Sim, pela Secretaria da Inclusão. Quase R$402 mil para recuperar o prédio do Cine. Foi bem afetado pelo visto. Processo 707298. É um valor considerável. E além da reconstrução, tem mais coisa ligada à enchente? Tem sim. Pagamentos indenizatórios. Por serviços emergenciais que estouraram o valor dos contratos originais durante a crise, principalmente transporte de resíduos. Resíduos de desastre, né? O RSDN. Isso. A MCT Transportes, por exemplo, vai receber quase R$120 mil a mais. Deu um excedente de uns 3,12% no contrato dela. E a outra? A Velha Capital Serviços. Aí o valor é bem maior, mais de R$520 mil. O contrato dela extrapolou em, quase 91%. 91%? Uau! Pois é. Os dois casos são justificados pela legislação emergencial, a Lei 14.981 de 2024. Isso dá uma ideia da dimensão da resposta que foi necessária, né? E da flexibilidade que a administração teve que ter. Muita coisa para limpar, com certeza. Mas a fiscalização dos contratos normais continua, né? Continua. A Secretaria da Fazenda aplicou uma multa de mais de R$14 mil na Imagem Geossistemas e Comércio, por descumprimento contratual. Processo 8414774. E o DMLU também agiu? Sim, o Departamento de Limpeza Urbana notificou intenção de aplicar uma advertência para MW Segurança Limitada. Parece que teve falha na vigilância, ausência de pessoal nos postos em junho, contrato 006 de 2023, mostra que estão de olho.
E tem uma movimentação administrativa importante com a FASC, né? A Fundação de Assistência Social. Isso, ela está em processo de extinção. Então, a Secretaria Municipal de Assistência Social está assumindo os contratos que eram dela. Que tipo de contrato? Olha, aluguel de imóveis que a assistência usa, o fornecimento daqueles cartões de benefício, sabe? O Green Card, e até locação de veículos. É um processo para garantir que nada pare, né? Enquanto reorganizam a estrutura. Entendi. E na educação? Vi vários aditivos em contratos de escolas infantis conveniadas. Várias mesmo. Recanto Feliz, Construir, Pitele são alguns exemplos. Prorrogaram a vigência dos convênios até o final de 2025. E aumentaram vagas, reajustaram valores? Sim, ampliaram o número de vagas atendidas e reajustaram o valor per capita, inclusive com um bônus para quem atende berçário. É um esforço para aumentar a oferta e adequar o repasse aos custos atuais, né? E parece que tem verba nova entrando. Tem um detalhe interessante em alguns termos de apostilamento, que são essas atualizações. Mencionam fontes de recurso do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, especificamente ligado ao programa Escola em Tempo Integral. Então, um alinhamento com programas federais aí. Para fechar nossa análise de hoje, o DEMAI está olhando para o futuro, né? Para a prevenção. Exato. O Departamento de Água e Esgoto lançou um chamamento público 001 de 2025. Estão buscando soluções inovadoras para a contenção de cheias urbanas. Empresas e instituições podem apresentar propostas. E tem prazo? Tem 30 dias corridos a partir da publicação para enviar as propostas. Uma busca por tecnologia para um problema crônico da cidade. É bastante coisa acontecendo, desde o dia a dia das licitações e contratos até a resposta à emergência e o planejamento para evitar futuras crises. É um retrato bem claro da complexidade da gestão municipal, né? Compras de cortina, ajustes, resposta a desastres, reorganização interna, investimento em educação, busca por inovação. Fica aquela questão, né? Como é que se integra tudo isso? A resposta rápida da emergência com o planejamento de longo prazo das licitações, das parcerias na educação. Como otimizar essa integração para que realmente melhore a vida das pessoas em Porto Alegre? Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.